Vamos falar um pouco de política nacional. A bancada do PP, não do nosso PP, Felipe Monteiro, né? Os progressistas. A bancada do PP na Câmara... Ana, você pode ler para mim? Eu não estou entendendo. A bancada do PP na Câmara, o que está escrito? Não está totalmente satisfeita. Não, repete. Não está totalmente satisfeita. Não, o Bellucci, está satisfeito ou não está? Porque já pegaram o ministério, emenda parlamentar... Então eu li direito. Desculpa, produção, pedi para checar, porque bancada do PP na Câmara não está totalmente satisfeita com o governo federal. De acordo com o jornal A Folha de São Paulo, integrantes do partido não se sentem contemplados com o Ministério do Esporte, que foi dado ao deputado André Fufuca, e nem com Carlos Antônio Vieira, que pegou somente a Caixa Econômica Federal. No caso de Fufuca, a bancada queria pastas como a saúde ou a integração nacional, que tem receitas mais poupudas, por acreditar, inclusive, que vão dar maior projeção e maior orçamento. Em relação à nomeação de Vieira à Caixa, os parlamentares afirmam que foi um gesto a Arthur Lira, presidente da Câmara, e não um gesto para o partido. Nossa. Outra reclamação da sigla em relação ao Executivo diz respeito ao atraso na liberação das emendas. Afinal de contas, a próxima eleição já está aí, em 2026. Alguns parlamentares disseram que o governo tem feito promessas que não são cumpridas. Eu quero abrir aqui primeiro conversando com a Ana Beatriz. Nós tivemos aqui a eleição do Javier Milei, que justamente vem com ideias novas, modernas sobre economia, está taxado de extrema-direita, anarcocapitalista, mas o que ele prega é um Estado viável, cortando despesas, estimulando privatizações, parceria público-privadas, indo contra aquela linha ultrapassada do keynesianismo, que o governo tem que fazer investimentos, não se sabe com que recursos um país quebrado como a Argentina vai investir em obras públicas. Agora, o Javier Milei, será que vai ter um problema também parecido com o nosso, que é o do Centrão? Será que tem Centrão na Argentina, como tem o Centrão aqui? Até que ponto isso pode atrapalhar a meta de zerar o déficit? E, claro, depois que chegar numa meta que for deficitária, não zerar o déficit, se dobrar a meta, fica pior ainda, né? Ana, fala. Eu acho que essa pergunta, ela poderia ser feita para qualquer dos países latino-americanos hoje em dia. A gente vê que a gente está num ciclo de ultradireita e nós voltamos para o nosso populismo da esquerda e vai e volta, porque ninguém nunca está satisfeito. E é um pouco o que está acontecendo com o PT. Ninguém está satisfeito, apesar de tudo que recebe. Isso acontece em todas as esferas e a gente não vê como resolver. Porque não tem dinheiro para resolver, não tem força para resolver. E a verdade é, o pessoal que está no governo não quer resolver. Na Argentina, provavelmente a gente vai ter uma situação parecida. E aí eu acho que o Wilson pode falar um pouco melhor. O Wilson, é o seguinte, uma vez eu estava conversando com um deputado muito culto. É um deputado de um partido de esquerda, partido do governo. É muito inteligente, muito culto, muito experiente. Eu disse a ele, eu não acredito mais em direita e esquerda. Nós vivemos um século que não pode ser o século das ideologias. Nós não podemos nos dar a esse luxo, dada a escassez que está provocando a carência econômica. O que existe é um Estado viável e um Estado inviável. Como é que você pode manter um Estado, meu querido Wilson Pedroso, como é que se mantém um Estado que gasta mais do que arrecada? Como é que se mantém um Estado pródigo em multiplicar cargos e benesses ou emendas parlamentares que, embora elas atinjam uma finalidade pública, essa finalidade pública não está dentro de um organograma, de uma estratégia de administração. É a prioridade eleitoral do parlamentar, ele aplica ali na sua base eleitoral e às vezes aquela base já está muito contemplada e tem uma cidade ao lado que não recebe recursos porque o deputado, o parlamentar não foi bem votado lá. Como se pode superar essa dicotomia direita e esquerda por uma discussão sobre economia viável e economia inviável?
Você tinha dito que ia dar uma pausa na guerra, mas essa é a nossa guerra diária aqui no Brasil e nos países latino-americanos, onde o Congresso faz pressão sobre o governo e o governo faz pressão sobre o Congresso. Essa história de não liberação de emendas é justamente um processo para verificar o dia da votação. Vota, libera emenda. É assim na Assembleia Legislativa, é assim nas câmaras municipais, é assim que funciona a política no país. Na Argentina não vai ser diferente. Acho que o Milei tem condições de ter maioria para votar nas suas ideias de extrema-direita. Ele mesmo se colocou como extremista, não é a imprensa e não são os jornalistas, como você falou, Capês. Ele se coloca como um libertário e as suas ideias são radicais. Mas a eleição dele, como a esquerda perdeu força, o peronismo perdeu força na Argentina, ele tem condições de bancar uma base. Tem que trazer o Macri para próximo, tem que trazer a Patrícia para próximo e fazer... Belucci falou aqui, nos 100 primeiros dias, que é onde tem prestígio e a população ainda está ao seu lado, porque a população também vai cobrar ações rápidas do Milei, porque a população votou em um sonho libertário e vão cobrar isso e o noivado vai acabar logo. Belucci, eu lembro quando o Brasil era a 7ª economia do mundo. Os gastos eram mais planejados. Hoje nós estamos aí, 13ª economia do mundo, fomos ultrapassados por... daqui a pouco a Coreia do Sul já deixou a gente para trás, outros países. Então, é claro, nós temos um investimento previsto aí de 1,7 trilhão de reais para o próximo ano. Agora, os recursos são aquilo que sobram do orçamento. Você tem verbas carimbadas, você tem custeio de pessoal, você tem os repasses para estados e municípios. E chega uma hora que, para você investir, o Estado, o dinheiro não cai do céu. Para que o poder público possa investir, ele tem que arrecadar impostos, tributos. E quanto mais impostos ele arrecadar, mais ele asfixia as empresas, que para poder pagar os impostos ou vão sonegar, caindo num ciclo vicioso, ou vão demitir, provocando desemprego e aumento da população vulnerável, que vai demandar mais investimento. Esse ciclo vicioso só pode ser quebrado com o Estado viável, não com o Estado gastador. Mas é claro, esta é uma opinião, eu sei que não é unanimidade na mesa, e eu queria ouvir, é a opinião, na visão do PP errada, mas é a minha opinião, eu queria ouvir como você considera. Aqui a gente não quer convencer ninguém, nós colocamos as opiniões e o telespectador, o ouvinte, quem nos acompanha no YouTube, tira suas próprias conclusões. Não, que seria o ideal, com certeza, o Estado enxuto, isso seria. Mas essa situação do PP reflete com precisão o chamado presidencialismo de coalizão, que o professor Sérgio Abranches definiu, e depois ele até lançou um livro há uns 5 anos atrás, definindo esse presidencialismo de coalizão. Essa coalizão ela tem um custo. E os políticos usam a imprensa nesse sentido para jogar os seus balões de ensaio. Se o PP não estava satisfeito, por que não recusou o ministério? Por que não recusou a presidência da Caixa? Ou seja, você tem esse custo da coalizão e você vai estendendo cada vez mais. Demorou 40 dias para fazer a reclamação. Estava insatisfeito agora, inclusive na presidência da Caixa, a nova presidência da Caixa já, pelo que dizem as notícias, já encaminha inclusive acerto com um grande time de futebol brasileiro, que parece que era até uma prioridade pela urgência com que foi. Ou seja, você tem muitos temas confusos aí e o PP cobrando mais dinheiro, sendo que ele não recusou o dinheiro lá atrás. Então você quer isso e o governo federal aparenta estar refém do Centrão. Como sempre criticou, está refém, como todos no presidencialismo de coalizão, nesse sistema multipartidário, onde quem dá mais ganha mais. Meu querido Felipe Monteiro, agora são 15 horas e 1 minuto. Você é reconhecidamente um profissional competente, seja na área do direito, seja na área da economia, teve a possibilidade de estudar na melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, no estado de Massachusetts, Boston, e realmente tem a sua visão e a sua colocação, que nós vamos respeitar muito. Mas eu queria que você levasse em consideração também a seguinte pergunta que eu vou te fazer. Quando Berlim estava dividido em Berlim Oriental e Berlim Ocidental, aquele muro grande era para impedir o pessoal do lado ocidental para invadir o lado oriental, que era socialista, ou vice-versa. Na guerra entre União Soviética e Estados Unidos, que começou em 1917, terminou em 1991,
que a União Soviética foi derrotada sem dar um único tiro, por que a economia estatizante soviética faliu e o capitalismo americano não? Na China de Mao Tse-tung, que era uma China agrária, que passava fome, subdesenvolvida e via Hong Kong capitalista crescer, agora se transformou num capitalismo de Estado. Por que o capitalismo de Estado, com visão moderna da economia, dá mais sucesso do que a visão estatizante? Por que a Coreia do Sul é uma das maiores economias do mundo e a Coreia do Norte um dos países mais miseráveis? A visão estatizante, o sonho do welfare state, que um dia surgiu nos Estados Unidos em 1932, no New Deal, em que foram aí aplicar as teorias do John Maynard Keynes, em que o Estado faz investimento em grandes obras e gera emprego, pode ser aplicado a economias frágeis, como as economias de países em desenvolvimento? Eu quero ouvir Felipe Monteiro. Capês, tanta coisa que você falou, vamos dividir por parte. Primeiro que o comunismo, o socialismo fracassou. Depois da queda do Muro de Berlim, nosso sistema econômico global é o capitalismo, né? Quem defende o socialismo e o comunismo no mundo de hoje está completamente errado. Isso não tem nada a ver com o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, na verdade, é o açúcar. É você querer humanizar um pouco o capitalismo, né? São coisas diferentes. Agora, uma das coisas que me incomoda muito, né? Eu fiz um levantamento com vários países contemporâneos do mundo todo, não é? É a questão do déficit fiscal zero. E eu tive uma surpresa. O déficit fiscal zero não tem em país nenhum lugar no mundo. A Alemanha tem déficit fiscal, a França tem déficit fiscal em 3% do PIB, os Estados Unidos têm déficit fiscal de 2 trilhões de dólares. Ou seja, um país em desenvolvimento, a preocupação não pode ser o déficit fiscal. Tem que ser crescimento econômico e diminuição da desigualdade. Quando você cresce e diminui a desigualdade, você fica rico, aí você paga o déficit. Você paga as dívidas, não é? O contrário não existe. E se você falar para mim, Capês, que tem um país do mundo que tem zero de déficit fiscal, eu te pago o jantar onde você quiser. Você pode escolher o restaurante, entendeu? Mas não existe, não existe. Mas nós somos, infelizmente, temos complexo de vira-lata, né? Achamos que realmente a gente buscando o déficit zero, a gente vai ter a confiança dos investidores do mundo todo, que vai colocar dinheiro no Brasil, vai vir empresas de fora para o Brasil. Isso é balela. Isso não existe. Não existe. País de desenvolvimento tem que buscar crescimento econômico, mais redução da desigualdade. Em relação ao PP, eu queria colocar um ponto aqui que eu acho, né? O PP e o Centrão são heterogêneos, né? Claro que o Lira, ele não fala por todo o PP, mas o Lira e o Fufuca têm condição de falar pela maioria do PP. Então, quando o Lula e o governo do PT deu a Caixa Econômica Federal para o Lira e deu também o Ministério dos Esportes para o PP, né, ele fez um cálculo de que ele alcançaria a maioria do PP, a maioria do Centrão. É natural da política que as pessoas queiram mais e reivindicam mais. Então, eu não vejo essa choradeira do PP como algo crítico no governo atual e crítico do presidencialismo de coalizão. Eu vejo como algo natural da política. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, nós estamos agora, já temos um entrevistado, PP, mas eu gostaria de anunciar a todos aqueles que nos assistem que eu quero jantar no Bela Sintra, um restaurante aqui na Rua Bela Sintra, porque Singapura tem déficit zero. Muito bem. Você esqueceu Singapura. E também eu gostaria de dizer o seguinte: os Estados Unidos têm déficit, você falou de 2,3 trilhões de dólares, mas tem uma diferença. Eles fabricam dólar, imprimem dólar, jogam no mundo inteiro e socializam a inflação deles para o mundo todo. Eles inundam o mundo de dólares. Daí porque eles têm postos militares em todos os locais. Uma pergunta, você quer ser dos Estados Unidos ou quer ser Singapura? Eu gostaria de ser Singapura, por favor. Singapura é um estado moderno, o estado mais perfeito do mundo. Olha o índice. Vamos ver o índice de criminalidade dos Estados Unidos e de Singapura. Mas agora, não é para falar nem de Estados Unidos, nem de Singapura, meu querido amigo que vai me receber num jantar.